Centrifugação. Também temos muito, né? Já possivelmente já vimos muito essa questão da centrifugação, né? Principalmente centrifugação em máquinas de lavar. A gente vai abordar um pouco sobre isso porque ela é muito presente na nossa sociedade. Então, centrifugação, para ela ocorrer, utiliza-se o que? Equipamentos, como esse aqui, que faz com que esses tubos, no caso aqui são tubos de sangue, tá, gente? Esses tubos de sangue sejam rodados a uma velocidade muito, muito grande, tá? Para quê? Para que os particulados do sangue venham para baixo, como acontece aqui. Então, os particulados que estão no sangue, conforme vai rodando, esses particulados vão aqui para baixo. Para quê? Para que faça análise somente desse soro do sangue que está aqui, tá? Quando faz análise de sangue, de urina, não se analisa o sangue do jeito que ele chega. Primeiro passa ele pela centrífuga e aí faz a análise do soro do sangue. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, quando fizerem um exame de sangue, olhem lá no exame, no resultado do exame você vai ver lá. Exame feito do soro ou do plasma sanguíneo. Tá? Chama isso de plasma, que é somente a parte líquida do sangue. Tá bom? Então, além da máquina de lavar, a gente tem também aquela centrífuga de saladas, onde esse movimento de rotação separa, no caso aqui, a água vem para as paredes e a salada fica o que? Seca. Tá? Então, esse processo de rotação e separação de materiais é chamado de centrifugação. Outra muito vista é a flotação, tá bom? E aí é muito vista onde, professor? Principalmente em estações de tratamento de água e de esgoto. Aqui está ocorrendo a flotação. É muito parecida com a decantação, tá? Existem lagoas para flotação, certo? Esses flocos que são formados, certo? Que são flocos o quê? Com os particulados ali que estão nessa água que entrou, seja água de esgoto ou água de rio, certo? Esses particulados eles vão ser o que? Formam flocos grandes, semelhante a espuma, parece uma espuma, e essa espuma ela vai escoando por cima e a água, vamos dizer assim, mais purificada vai ficando embaixo. Então essa parte mais suja fica em cima, vai sendo transbordada por cima, certo? E aí quando acaba, né, toda a sujeira, as impurezas que está nessa água, essa água vai passar para outro local para sofrer outras etapas de tratamento. Aqui eu mostro como que acontece essa flotação dentro, tá, do recipiente. Então essas partículas de sujeira, né, as partículas sólidas, elas vão o quê? Vão interagir com uma coisa que a gente chama de floculante, ou uma espécie de detergente. Tá? Então lá dentro você coloca esse floculante, ele vai interagir com esses particulados e aí o que se faz? Bota um fluxo de ar, assopra aqui dentro, tá? Entra muito ar. Então, quando entra ar, começa a formar o que? Pequenos flocos, pequenas bolinhas, vão formando essa espuma. Essa espuma vai levando esses particulados lá para cima, certo? Quando leva isso lá para cima, esse material flotado, que eles chamam aqui, né? É aquelas impurezas não desejadas na água. E aí coleta esse material, certo? Mais limpo, vamos dizer assim, sem essas impurezas, tá? Então é mais um método de separação que existe na nossa sociedade, chamado de flotação, tá? E aqui mostra o que? A separação de particulados, ou seja, de sólidos do líquido. Destilação é outro método de separação muito usado e muito presente na área de vocês, né? Uma vez que temos as bebidas destiladas. Então, bebidas destiladas são bebidas produzidas a partir o quê? Desse método de separação chamado de destilação. Tá? Talvez esse seja o método mais importante para vocês terem uma ideia de como ele acontece. Então aqui eu estou mostrando um destilador, né, mais conhecido
né, coloquialmente, vamos dizer assim, como alambique, mas não passa de um destilador, certo? Utilizado o quê? Para destilar bebidas, ou seja, para obter bebidas destiladas aqui, tá? Nesses destiladores, claro que isso é um destilador muito rústico, mas os destiladores são equipamentos onde se obtém todas as bebidas destiladas, seja rum, seja vodka, seja cachaça, todas essas bebidas destiladas, uísque, saquê, toda bebida destilada passa por um alambique ou pelo processo de destilação. O que acontece, gente? O processo de destilação ele faz com que aquele produto que foi fermentado, que está aqui dentro, esse produto fermentado, no caso da cachaça, a gente chama ele de mosto. Então na cachaça como que acontece? Você pega aquele caldo de cana, certo? Aquele caldo de cana inocula, coloca ali dentro micro-organismos que vão fazer a fermentação. Então, esse produto fermentado é o que a gente chama de mosto. Nesse produto fermentado que tem partículas sólidas aqui, que é aquela parte do caldo de cana que foi junto, que tem os micro-organismos aqui dentro, né? Que tem partículas ou materiais que dão cores, uma cor mais enegrecida, né? O marrom, tá tudo aqui dentro. Além disso tudo, a fermentação produz o quê? Produz álcool, certo? Álcool. Então tá tudo misturado aqui. Como que a gente faz para obter essa bebida destilada? Ou seja, uma bebida com a coloração diferente, certo? Com uma grande quantidade de álcool, ok? E que não tem esses particulados, não tem essa coloração, não tem um gosto do mosto. O mosto, ele tem um gosto muito forte, certo? Muito diferente, por exemplo, se você tomar um mosto da fermentação da cana, ele tem um gosto totalmente diferente da cachaça que vai ser obtida aqui, certo? Então o que acontece? Essa separação ela acontece o quê? Pela temperatura. O álcool, certo? Tem pontos de ebulição menores, tá? O álcool tem pontos de ebulição menores do que as coisas que estão aqui dentro. Tá? Então o que vai acontecer? Quando se aquece todo esse mosto, o álcool, junto com outra substância, ele começa o que? A volatilizar, a vaporizar, a formar vapor. E aí começa a subir. O resto, né, os outros materiais que estão aqui dentro, que tem maiores pontos de ebulição, vão ficar onde? Retidos aqui dentro. Então, esse álcool vai subindo, 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 até chegar nesse equipamento aqui, ou nessa parte do alambique ou do destilador, chamado de condensador. Condensador. O que faz o condensador? Faz com que esse vapor se transforme o quê? Em líquido. Então, a condensação, o condensador faz o quê? O vapor formar líquido. Como assim, professor? Há essa formação porque esse condensador, essa serpentina que está aqui, ela está dentro de água fria. Então, esse vapor que está muito quente aqui, há uma diminuição da temperatura dele. Quando diminui a temperatura dele, esse vapor começa a formar líquido. E aí vai passando, certo? Vai trocando calor com essa água. E aí esse líquido vai sendo concentrado aqui. E é daí que a gente obtém o quê? As bebidas destiladas, tá? Então, no alambique a gente tem a destilação, certo? Que acontece o quê? Primeiro, o líquido que está ali dentro, ou parte dele, né? O álcool e outras substâncias, se transforma em quê? Em vapor. Por meio do quê? Do aumento da temperatura. Aumento da temperatura. Esse vapor sobe, vem para cá, e aí aqui nesse compartimento acontece o que? A condensação. Esse vapor se transforma em líquido como? Diminuindo a temperatura do sistema.
Temperatura. E aí forma o líquido onde ele é coletado e aí vamos ter o que? A bebida destilada. Tá? E isso vai acontecer até certo tempo, até o álcool, ou a maior parte desse álcool, se transformar em vapor. E aí é o momento de se retirar esse resto que está no mosto e colocar um novo. E aí o processo continua. Tá? Então, o processo de fabricação das bebidas destiladas, eles passam por um destilador. Ou se utiliza no processo de destilação. Ok? Então, o processo de destilação é aquele processo em que separamos materiais como? Pela diferença dos pontos de ebulição que esses materiais têm. O que é um ponto de ebulição? É a passagem do líquido para o vapor. É uma temperatura em que o líquido se transforma em vapor. Tá? O ponto de ebulição é a temperatura, é uma temperatura em que o líquido passa para vapor, certo? Então, esse é o processo de destilação. Temos vários materiais aqui, eles são separados porque tem diferentes pontos de ebulição. Quando vai aquecendo, os que têm menores pontos de ebulição vão formando vapor, esse vapor chega no condensador, a condensação no condensador, o vapor se transforma em líquido e esse líquido é coletado, então temos aí as bebidas destiladas. Então, mostrando aqui um destilador ou uma destilação simples que faríamos em um laboratório, muito semelhante ao que eu mostrei anteriormente. Então, tem um material que vai ser destilado, aumentamos a temperatura. Conforme vai aumentando a temperatura aqui, esse vapor vai passando pelo sistema. Quando chega no condensador, esse vapor se transforma em líquido, então esse líquido ele é obtido aqui. Ou seja, separamos esse destilado do material que estava aqui, certo? Então, muito semelhante ao que a gente viu anteriormente. E aí temos o termômetro aqui. Para que, professor, temos o termômetro? Porque aqui você controla quais substâncias vão ser separadas. Porque se você aumentar a temperatura aqui demais, você vai ficar aqui só com material sólido ou com pontos de ebulição muito altos e o resto vai vir tudo para cá. E aí talvez você não separe aquilo que você queria separar. Agora, se eu quero só algumas substâncias que têm ponto de ebulição menores, eu controlo essa chama aqui. O quanto vai ser aquecido. Como? Por meio desse termômetro que vai medir a temperatura do vapor que está saindo aqui. Exemplo. Se eu sei que o álcool a 75 graus, o vapor dele chega aqui, se eu não preciso aquecer isso aqui acima de 75 graus. Se aqui começar no termômetro a mostrar 90 graus, aqui não está passando somente álcool ou substâncias que têm esses pontos de ebulição próximos. Está passando o quê? Muitos outros materiais. Então, meu processo, o que eu queria, pode ser que eu não consiga aqui. Por exemplo, uma bebida destilada. Tá? Ela pode ter um gosto totalmente diferente, porque está sendo levado mais substância do que eu queria. Então, eu ajusto o meu sistema para que passe o que? Vapores aqui somente a mais ou menos aí 70, 75 graus, para que eu garanta que eu obtenha aquilo que eu quero obter. Tá? E aí eu controlo isso no aquecimento do material que vai ser destilado. Isso aqui é um aparato